Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer a leitura em Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 5. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Grande Criador, o Senhor está dando a oportunidade para todos nós te escutar. E mais uma vez, nós queremos te agradecer por este privilégio que muitos não podem te escutar, mas nós estamos aqui para te escutar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A introdução do milênio, de ouvir Jesus. Amém? Porque Jesus é você também. Os outros vão ficar confusos porque dizem, mas aquele povo tem um monte de Jesus. Mas é um Jesus só. É somente um Jesus. Ele é a palavra da hora. Isto quer dizer, se não temos a palavra da hora, não temos Jesus. É um privilégio muito grande para nós viver nesse tempo, para ouvir estas riquezas de Deus. O que eu vou falar tem muita gente que crê diferente, e inclusive eu mesmo, há pouco tempo, falei diferente. Eu fico vendo assim que o irmão Brandon falava, eu disse isso, eu pensava assim, e agora eu vou ter que falar para vocês também, que eu pensava assim. Mas eu acho bom porque, da forma que eu pensava, já teve irmãos que foram inspirados para poder mostrar que estamos na introdução do milênio desde 1977. Eles tiveram uma inspiração para falar sobre isso, né? Mas hoje eu quero mostrar, porque hoje é a palavra, Jesus é a palavra. Então eu vou ter que esclarecer para você hoje a palavra, porque agora nós sabemos quando é a introdução do milênio.
É bom ouvir os outros e saber o que os outros pensam, pregam. É muito bom. Eu não quero pregar contrário a eles para dizer que eu sou diferente. Eu quero simplesmente afirmar o que o irmão Brana disse. E o irmão Brana pregou, e hoje nós podemos juntar estes cabos soltos do tempo do irmão Brana, que o irmão Brana juntou os cabos soltos do tempo das eras. A noiva ajunta os cabos soltos do tempo do irmão Brana. O irmão Brana foi proibido de mostrar estas coisas para nós. Foi proibido de falar claro o novo nome. Ele foi proibido de falar a terceira etapa. Deus diz para ele: não diga a ninguém. E você sabe que ele contou a primeira, contou a segunda, mas ele não contou a terceira. E esta é a nossa satisfação. E o diabo ficou enganado esse tempo todo. E como não havia a nota sobre isso até o ano 2000, então não podia haver um personificador, um copiador. Mas quando é falado, quando foi falada a primeira etapa, o personificador apareceu. Quando falou a segunda etapa, o personificador apareceu. Mas ele não falou a terceira etapa. Então ficamos aí 37 anos sem saber desta terceira etapa, o que era verdadeiramente. Porque o irmão Brana não disse para ninguém. Mas quando foi que começou a aparecer os imitadores, copiadores? Foi depois que foi feita a nota. Se não tem uma nota verdadeira, como pode ter personificador? Vocês sabem isso. Mas se tem uma nota, aí eles já fazem cópia. Tem gente aí que faz cópia fácil. E passa por muitos como verdadeiro. Mas eles são copiadores. Do ano 2000 para cá, Jesus abriu estas coisas. E quando ele abriu, formou-se uma nota. E esta nota foi copiada pelo Brasil, vários pregadores, e também pelos países vizinhos. Eles não criam, por quê? Não tinha nota. Aí eles viram a nota. O que são os trovões? Qual é o novo nome? Aí logo eles falsificaram. Fizeram uma cópia. E estão pregando por todo lado. Mas eles deveriam saber que eles não sabiam disto até o ano 2000 e que agora eles são personificadores. Mas a mensagem prossegue. O que interessa para nós é isto. Eu também tinha um pensamento que a introdução do milênio, desde 1977, eu tinha começado a introdução do milênio. E eu falei sobre isso para vocês. Mas hoje sou obrigado a colocar a coisa no lugar. Porque aqueles que foram personificadores e fizeram uma cópia, eu deixei um segredo de fora. E agora eu tenho que lançar esse segredo na nota. E eles não vão conseguir. Porque eles já pregaram, já estão dizendo que estamos na introdução do milênio. Outros estão aí dizendo o milênio hoje. Mas se o milênio for do jeito que está hoje, eu não quero nem ir para ele. Porque eu tenho vontade de ir para o milênio.
Aquele milênio que o irmão Brana pregou, que não tem morte, que não tem dor, que não tem falsidade, que não tem nações incrédulas. Eu tenho vontade de ir para um milênio desse. Mas esse milênio que eles pregam por aí, só para ser diferente, esse milênio eu não quero ir para ele de jeito nenhum. Então vamos aprender com o irmão Brana. Olha, não tem coisa melhor do que um profeta, porque ele é aquela palavra daquele dia, e a gente vai aprender com ele. Irmão Brana, na era de Laodiceia, que vocês já conhecem, parágrafo 15, deixa eu ler para vocês. Baseado nestas 7 visões, junto com várias mudanças que têm varrido o mundo nestes últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que estas visões já se terão cumpridas por volta de 1977. E posto que muitos possam sentir que esta seja uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que muitos possam, que ninguém conhece o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição depois de 30 anos, porque Jesus não disse que nenhum homem poderia conhecer o ano, o mês ou semana em que sua vinda é para ser completada. Para se as pessoas entendessem, o irmão Brana não estava falando do rapto. O irmão Brana estava falando da vinda. E nós temos a vinda, Mateus 24, 36, que é aquele dia e hora que ele está falando aqui, que ninguém sabe. E esta é a vinda do Filho do Homem. Jesus se materializando em uma outra carne. O Espírito se incorporando. Eles falam, vocês são espíritas? Não. Jesus, você sabe que ele morreu, mas ressuscitou. O Espírito é aquele que pega o Espírito de quem morreu e não ressuscitou. Nós temos o Espírito do ressurreto. E para nós, isto que é o importante. Então, esta vinda era para ser completada até 1977. Nós estamos pregando há muitos anos que esta vinda já completou. Isso aconteceu porque nem o Filho, nem os anjos sabiam. Unicamente o Espírito, o Pai. Então ele teria que se incorporar outra vez para poder manifestar aquela vinda para nós. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, porque as pessoas ignoram as coisas e elas precisam colocar tudo no lugar. Vou falar também há 3 vindas de Cristo e não vou mencionar esta que eu estou falando agora, porque essa daqui é Filho do Homem. As outras eu terei que mencionar diferente. E irmão Brana fez a mesma coisa. E irmão Brana chamou esta vinda que estamos pregando, que aconteceu, como o Filho do Homem no entremeio. Foi a maneira do irmão Brana pregar. Eu estava pensando, está tão gostoso, ouve os irmãos e há muita emoção, diz, a hora que eu chegar eu vou parar. Eu não vou poder emocionar, certo? Eu tenho que deixar isso daqui, deixa emocionar seu coração. Com esta revelação, você sabendo que isso daqui é verdade. O que importa para nós é isso. Saber que isso daqui é verdade. Sobre a vinda, deixa eu repassar alguma coisa. Almas encarceradas, 84, irmão Brana disse que o 7º é a vinda do Senhor. Então vocês têm que saber que não pode estar para frente mais. O 7º está para trás.
O sétimo foi Mombrana. E não tem um oitavo. A Bíblia não conta João, a noiva, como oitavo. Porque o noivo e a noiva são um. Está tudo no 7. Então eles deveriam aprender isso daqui. O sétimo já foi a vinda. No parágrafo 203, ao nascer do sol, o irmão Brana diz: o poder vivificador nos permite ver sua vinda. O irmão Brana diz: o poder vivificador nos permite, ele colocou ele no meio, ver sua vinda. Estou fazendo alusão a estas coisas, esses parágrafos, que eu já preguei esta semana, mas para que você possa ver sobre esta vinda, que o irmão Brana diz que o poder vivificador nos permite ver sua vinda. Então essa vinda só podia ser nos dias de William Branham, que ele diz nos, senão ele diria: o poder vivificador permitirá vocês verem sua vinda. Mas ele diz: o poder vivificador nos permite ver sua vinda. Nós não estudamos muito não, mas nós sabemos alguma coisinha, né? É bom não estudar e saber do que estudar e não saber. Você vai pegar gente estudada, gente formada, teólogos, mas não sabe isso aqui não. Graças a Deus, então, que houve sua vinda. Ele veio como filho do homem, para poder preparar cada um de nós para o arrebatamento. Nós estamos com a mensagem de fé de rápido. No mundo não tem essa mensagem. Só tem uma mensagem de fé de rápido. O mundo da mensagem não tem. Você tem que descobrir onde tem esta mensagem de fé de rápido e voar para ela. Assim como aquele sétimo anjo voou para o irmão Brana, se você é do rápido, você vai voar para essa mensagem, porque só ela te dá fé de arrebatamento. Ninguém teria fé de arrebatamento sem a vinda, porque o Filho do Homem, Deus encarnado, Jesus mesmo, encarnado entre nós. Isto foi entre os americanos. Agora Jesus estava encarnado num corpo chamado Brahma. Você não vai falar só bem do irmão Brana, você tem que olhar no espelho e dar uma olhada assim: como é que é, Osmar? Jesus está encarnado em você? Olha no espelho, vai lá e fala seu nome. Ele está encarnado em você? Ah, mas eu tenho falhas, eu tenho fraquezas, eu tenho dores, eu fico até doente. Jesus também ficou. Agora, eu tenho que saber se ele está encarnado hoje, através de uma mensagem como ele esteve encarnado lá atrás, através de Brahma. E nós estamos aqui no final do tempo. Aqui nós estamos chegando no final. E ele está encarnado outra vez. Irmão Brana tem vários parágrafos que ele diz: é Jesus entre seu povo. E ele diz também: é Jesus em seu povo. Então você tem que notar as expressões do irmão Brana quando aquela mensagem, Jesus está entre seu povo, e quando aquela mensagem, Jesus já está no seu povo. Você tem que tê-lo, porque ele é a palavra. Até parece que se paga um ou outro para pregar. Mas se vocês notarem a inspiração que vem, e tudo de acordo com Jesus, de acordo com a palavra, para que todos nós tenhamos esta segurança.
Outra coisa, para quem não sabe, ou quem sabe ouve outra vez, o intervalo 25 e a brecha 41. O sétimo anjo está na terra no tempo de sua vinda. O sétimo anjo está. O intervalo 25, traduzido por Goiânia, diz o sétimo anjo estará. Mas o certo é o que vem da voz de Deus, que depois Goiânia traduziu também assim, corrigiu esta parte e veio com o nome a brecha. 41 é o parágrafo. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Eles pregam assim, o sétimo anjo vai estar na terra no tempo da vinda. E o povo, amém, e glória. Não está errado. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, foi lá atrás. Porque ele era o sétimo. Ele era o sétimo anjo, ele era o sétimo mensageiro. Ele era o sétimo trovão. E ele estava na terra. Quando Jesus veio, ali no Monte Pôr do Sol, aquela nuvem de 7 anjos, e que Jesus estava no meio, disse, irmão Brana, vire essa foto para a direita e você verá Jesus. Nós já sabemos disso, sempre se prega essas coisas, mas quando vamos falar de um trabalho tão tremendo, que o povo não tem entendido, o povo não tem entendido deidade, o povo não tem entendido milênio, o povo não tem entendido trovões, o povo não tem entendido o novo nome. E não é porque nós estudamos que nós estamos pregando sobre isso, não. Porque os estudados não sabem disso. Nem é porque nós somos muito fiéis à mensagem, estudamos muito a mensagem que estamos pregando. Não. Isso daqui é Deus. É a palavra. Chega a hora certa, você precisa ouvir aquilo. Eu sempre, quando prego, eu não sei porquê, eu sinto um espírito que toma alguns na congregação e que fala para eles que você também tem isto. E a pessoa muitas vezes não entende o que o Espírito está falando. Porque tem uns que acham que tem e ele ainda nem aprendeu. Ele está precisando aprender primeiro para ter. Então não deixa isso acontecer com você. Você crê que o sétimo anjo estava na terra lá no tempo da vinda? Então pronto, isso já cumpriu. Mas irmão Brando diz 1977. Cumpriu em 1963. Mas ele diz também, a Bíblia diz que nem o filho sabe. E ali nós temos o filho no tempo de Jesus e o filho no tempo de Branham. Tudo aconteceu. Você vai tomar a mensagem do irmão Branham com a atração sobre a montanha, aí ele vai falar para você, eu não sabia destas coisas. Quando preguei os selos, não sabia destas coisas. Foi preciso acontecer primeiro para depois ele saber. Então o que Deus faz é isso. Hoje nós temos que regozijar, porque Jesus já veio como Filho do Homem no Monte Pôr do Sol e manifestou no seu profeta. Jesus já veio e revelou os 7 selos, abriu o livro 245. Ele fala sobre isso, a união invisível da noiva. Que Jesus abriu os 7 selos na montanha. Ele foi pregar no tabernáculo depois. Ele disse, foi aberto na montanha. Mas você vê ele lá em Jeffersonville, lá no tabernáculo branco, pregando, esperando o selo vir a cada dia. E o selo vinha a cada dia para ele, mas aquilo já tinha sido revelado na montanha. Você vê como que é? Ele disse que foi assim.
A revelação não foi praticamente ali no tabernáculo. Veio lá na montanha. Os 7 selos foi aberto. Sabe o que ele usou de expressão? Que eu caia morto aqui, se isso não for verdade. Agora, isso é o nosso profeta que falou. E eu creio no que ele falou. Mas ele falou isso depois que aconteceu. Quando estava acontecendo, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava pregando o 7º selo e esperando uma terceira puxada. Mas quando chegou em 65, que ele pregou os ungidos dos últimos dias, 262, ele diz, a terceira etapa foi. Depois que passou. Quando está acontecendo, não vê. Eu penso assim, se o profeta naquela hora não viu, e o povo dos Estados Unidos? E o próprio irmão Brana, dizendo em perguntas e respostas sobre os selos de 7 a 10, ele diz, o que está acontecendo aqui nesta semana, duvido que alguém tenha visto. Ele sabia o que o povo estava ouvindo, mas não via. Eu não sei se você vem aqui, ouve também, mas não vê. Mas mesmo assim nós temos que falar. Nós temos que pregar estas coisas. E há muita controvérsia com respeito ao milênio. E uns vêm e dizem, no milênio nós vamos ter nações. Bom, filho, se tiver nações no milênio tem pecado. Brana diz que não tem pecado no milênio. Só terá a noiva e a nação judia, porque eles levantarão para isso durante esse espaço do milênio. Mas as nações incrédulas, você pensa que vai ter Brasil lá? Vai ter nós, que era do Brasil. Mas não vai ter o Brasil, a nação brasileira, no milênio. Então, quem vai governar isso então? Está tudo cheio de pecado, você pensa que isso vai mudar? Não, para chegar no milênio, tem que haver fogo ainda, tem que haver purificação, tem que haver tribulação. Tem que haver batalha do Armagedon. Tudo antes do milênio. Para que possa se estabelecer 1000 anos de paz. Aí não haverá morte. Aí nós podemos viver em paz, viver sossegado, descansado. Não teremos pensamentos contrários, não teremos nada errado. Não duvidaremos um do outro. Hoje é difícil crer nas pessoas, porque elas dizem que são e não são, elas mentem. Mas para o milênio não vai nenhum mentiroso. Nós vamos conversar um com o outro, não vamos ter preocupação com isso. Nós vamos regozijar naquilo que a Bíblia mostra. Porque nós temos crido na Bíblia no nosso dia e nós fomos aquela palavra manifestada no dia que nós vivemos. Estou falando assim, como se eu já estivesse lá no milênio. Amém. Deixa eu simplesmente mostrar para vocês. É simples, muita gente sabe, mas deixa eu repetir. Eu quero enumerar para você ver o que está faltando agora. A ressurreição. Bom, já ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro. Eles ressuscitaram naquele dia, lá no Monte Pôr do Sol, mas eles não saíram do sepulcro. É Mateus 27. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus. E com os mortos do seu dia, que eram os santos do Velho Testamento. Quando Jesus morreu, sepulcros se abriram. Mas a Bíblia diz, e eles saíram do sepulcro depois que Jesus saiu. Jesus saiu, aí ele sai. Mas os túmulos já havia aberto. Olha, você pode colocar túmulo natural, túmulo espiritual, evangélico, está tudo aberto. O eleito está saindo, você já sai. Hoje, estou falando do natural também, tem um natural. Mas você pode tomar o espiritual. Nos túmulos que você estava, encerrado, morto para 7 selos, 7 trovões, para novo nome, e você
levantou de lá. Você passou a ver estas coisas, porque você saiu dali. Se você ficar lá, você não vai ver isso. Você tem que fazer sua opção de fé. Eu creio nisso, Deus gosta disso. Em cada vez que Deus operou, alguém tinha que fazer sua profissão de fé e largar e continuar com Jesus, e ser escarnecido, mas estar ao lado de Jesus, não ficar com Pilatos, não ficar com Herodes, não ficar com Anás, mas estar atrás de Jesus. E nós estamos aqui atrás da palavra Jesus, outra vez. Então vamos à primeira coisa, a ressurreição. E aí depois, o nosso ajuntamento dentro de 30, 40 dias, como diz Mombrana, e o nosso arrebatamento. Aí depois do arrebatamento, a grande tribulação para quem ficou. Enquanto isso, a noiva estará na festa das bodas no céu. Então está acontecendo coisa aqui na terra, e é nisso que eu quero que vocês vejam que vai acontecer dentro dos 3 anos e meio, vai acontecer também a introdução do milênio. Porque a introdução do milênio é sempre, a introdução é algo que vem antes. Então a introdução do milênio é exatamente a manifestação dos 2 profetas, Moisés e Elias. É a introdução. Vou mostrar para você, foi Brana que pregou isso. E eu também não sabia. Certo? Vocês têm que crer em mim, eu também não sabia. Se você ouve alguma mensagem minha, e você verá eu dizendo com respeito à introdução do milênio, de 77 até aqui, porque é algo, a introdução é algo que vem antes da música. Você tem aquela introdução, então isso é verdade, só que não é de 77 para cá. A introdução será exatamente no espaço dos 2 profetas, Moisés e Elias. A grande tribulação, Moisés e Elias fazendo a introdução do milênio. Moisés e Elias nesse espaço de tempo. É aquilo que nós lemos aqui, ó. Mateus 17, quando você vê Moisés e Elias, é exatamente aquele espaço de tempo. É a introdução do milênio. Eles estavam vendo o reino de Deus antes. Eles estavam no Monte da Transfiguração, vendo antes o reino de Deus. É uma introdução. Ele já estava vendo o que ia acontecer no reino de Deus. Então deixa eu prosseguir aqui. Depois que tem os 3 anos e meio de tribulação aqui na terra, tem a batalha do Armagedon. Por isso não vai sobrar nada. Vai virar tudo cinza. E os justos caminharão sobre a cinza dos injustos no milênio. Aí sim o milênio. E eles estão pregando um milênio hoje, o povo está engolindo. E eles estão dizendo que isso é de Deus. Isso nunca foi a palavra. Isso nunca foi Jesus. Isso é o anticristo, isso é a besta. Jesus é a palavra. E a mensagem do profeta mostra isso, a batalha do Armagedon, depois da grande tribulação, e aí vem o milênio, a batalha do Armagedon queima tudo. Aí pode ter um milênio. No final do milênio, vem a segunda ressurreição. A segunda ressurreição, aí tem ovelhas e bodes. Na primeira ressurreição só tem ovelha. Mas na segunda ressurreição tem ovelhas e bodes. Lá no final. O juízo final, exatamente tudo depois do milênio. O juízo final. As ovelhas entram. Os bodes, apartai-vos. Os ressurretos maus, que levantar na segunda ressurreição,
levanta contra o povo de Deus. E o que diz a Bíblia? Cai fogo do céu e destrói a todos. Isto é Gog e Magog. O irmão Brana diz, devo ler aqui para vocês, com respeito a estas batalhas. A revelação dos 7 selos, perguntas e respostas sobre os selos, 341 e 342. A batalha de Armagedon acontece deste lado. Veja, correto. Quando termina o período da tribulação. Aí é a batalha do Armagedon. Agora, a pergunta era, que relação tem a batalha de Armagedon com Gog e Magog? Irmão Brana responde, nenhuma. Uma é destes 1000 anos, que é Armagedon, antes do milênio, e a outra no final do milênio, que é Gog e Magog. Eu acho que essas coisas ficam claras para nós, certo? E cada dia, se você já sabia, firma mais ainda nisso. Perguntas e respostas número 2. Irmão Brana disse, a ceia das bodas é antes do milênio. Agora, ela é antes do milênio, mas a ceia das bodas não pode ser antes da tribulação. Porque tem que haver o rapto primeiro. Tem que haver o arrebatamento, aí tem a tribulação. Enquanto estão em tribulação aqui, a noiva redimida está em festa ali. Certo? Está em festa. Isso que é o mais importante. A irmã Brana diz no 222, perguntas e respostas número 2. Bem, irmão ou irmã, para mim mesmo é difícil entender isto, porém a única coisa que posso dizer é isto, que a ceia das bodas vem antes do milênio. Perguntas e respostas 233. Tudo será morto antes do milênio, e os justos sairão no milênio e viverão 1000 anos. No milênio não haverá justos e injustos. No milênio haverá os justos sairão no milênio. Amém. As 3 vindas, que é conhecida de todos nós, esta eu tirei, tem vários lugares, mas eu tirei só um parágrafo, para não ficar lendo muitos parágrafos para você. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 15. Agora então, esta Virgem Nécia, quando ela sai para comprar azeite, ela foi enviada para comprar azeite. Quando ela o fez, ela descobriu que ela estava muito atrasada. Não espere esse tempo. Tem gente que vai comprar azeite, e depois não é tempo mais de comprar azeite, já passou. Por quê? Porque, amigo, as sementes haviam sido plantadas. Havia 3 lá em cima no templo de Sodoma, que eram os 2 anjos e Deus. E havia 3 também nos Estados Unidos, os 2 anjos e Deus. Billy Graham e Oral Roberts e Deus, o branco. O povo fica louco. Mas se eles olharem na mensagem, foi o Branco que pregou, só que eu não podia clarear isso para nós assim. Eu posso dizer ele, mas ele não podia dizer eu. Ele só dizia 2 anjos e Deus. E Deus tem o HM. Por isso que entende que é Deus. E não é o natural de um anjo que se prega às igrejas nominais, como o evangelista Billy Graham, que também tem o HM, mas é 6. E o HM de Deus é 7, porque o número de Deus é 7. O nome de Deus hoje tem 7 letras. Esse tempo atrás tinha 5. É 5, é Jesus, é graça, é fight,
que é fé em inglês, 5. Mas depois, na revelação, o número de Deus é 7. E o nome de Deus tem 7 letras. Eu sei que você pode querer saber do nome inteiro. Creia como você quiser, eu estou falando só segundo a Bíblia. O dia que eu encontrar a irmã Brana dizendo o William, eu falarei para você também. O que eu encontrei irmão Brana falando é Marion Brana. Porque Deus não perguntou para ele qual é o seu prenome, mas perguntou para ele qual é o seu nome. Porque lá tem 7 picos naquela montanha. Qual é o seu nome? Aí ele soletrou tanto Marion como Brana. Mas você sabe que o nome de Deus tem que ter o H-M. E está no Brana. Eu chamo Osmar Rodrigues Costa, mas o meu nome não é este. Só que nós no Brasil não temos muita preocupação com isso. Mas por que essa mensagem veio nos Estados Unidos? Porque de lá eles já tinham tudo isso em ordem. E hoje nós temos que ver as coisas em ordem também para podermos estar neste rapto. Nós precisamos, ninguém vai no arrebatamento sem saber dos 7 trovões. Você diz, mas como que uma pessoa que não estuda, aqui estuda que não sabe, filho, você está enganado. Aqui estuda, não sabe. É a que não estuda. Não estou dizendo para você não estudar. E esse estudo também que eu estou falando é um estudo religioso. Para você ser alguém na vida. Um grande pastor, um grande reverendo, um grande teólogo. Não, isso aí você não vai saber nem do nome. Quanto mais do novo nome. O mundo está cheio de teólogos que estudaram, mas estudaram muito mais que nós e falam muito mais bonito que nós e colocam as coisas no lugar muito mais bonito que nós. Mas chega no final, a vaca está comendo capim na copa da árvore. Então não funciona. E Jesus diz, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Porque isso foi do agrado do Pai. O Pai agrada. Se fosse nós pegaríamos os mais bonitões. O que sabe falar melhor, a Deus foi lá e pegou um Pedro, não sabia nada. É provável que comprar peixe dele tinha que pôr o dedão. Ele não sabia nada. Eram iletrados, a Bíblia mostra isso. Mas quando o povo escutava eles falar, mas esses homens aí, ora eles provam que eles andaram com Jesus. Mas não sabe ler, não sabe escrever. E como sabe? Aquelas palavras difíceis que Pedro devia escrever e os tradutores devem ter muita dificuldade para poder acompanhar o que Pedro estava escrevendo, mas Pedro foi quem falou que era difícil para o povo saber o que Paulo escreveu. Porque Paulo era um teólogo, mas ele caiu do cavalo. Se você é teólogo, cai do cavalo. Faz como Paulo, cai do cavalo. Que a luz desta era bata sobre você nesse cavalo, que é um poder, é uma besta denominacional, e você caia dele. E ainda que fique escama em seus olhos, procure um Ananias, que põe a mão sobre a sua cabeça e diga, receba a vista em nome do Senhor. E isso será o suficiente para você. Há necessidade destas coisas na vida cristã. Aleluia. Agora, quando eles estiverem, eles quem? Moisés e Elias, estiverem, isto aqui sou eu, introduzindo o milênio, nós estaremos nas bodas. Então não é a introdução do milênio aqui. Ou o parágrafo,
Apocalipse capítulo 4, primeira parte. 134. Agora, se vocês desejam abrir no capítulo 17 de Mateus, aqui está o próximo. Quando ele tomou, alguns dias depois daquilo, ele tomou Pedro, Tiago e João. Subiram a montanha, à parte, para testemunhar. Pedro, Tiago e João. E eles viram o reino de Deus vir em poder. Está falando de Mateus 17. Eles viram o reino de Deus vindo em poder. E eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Por isso que é uma introdução. Eles viram o ensaio. E quando faz um ensaio, uma introdução, você pode ver que o cantor tem que entrar na hora certa, no tempo certo, ter a sinfonia certa. Se ele entrar atrasado, ele não está entendendo de música. Se ele entra adiantado, não está entendendo de música. E você não pode entrar nisso daqui adiantado nem atrasado, você tem que entrar na hora certa. O milênio tem uma introdução antes, para você chegar lá. Mas quando estiver introduzindo o milênio aqui, nós estamos na festa das bodas, na glória. Escuta aqui, ó. Eu gostei porque o irmão Branda deixou a palavra escrita em cima. Amém. Lhes foi mostrado e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Agora eu tenho segurança de que eu estou pregando. Eu tenho mensagem para poder te ensinar isso. Daqui não é ensinado nas denominações, nem dentro do povo da mensagem. Agora te garanto, daqui para frente vai aparecer copiador. Até aqui ninguém sabia nada disso, mas daqui para frente o copiador vai aparecer, porque agora já fizemos uma nota. Essa nota agora ele vai começar a copiar, só que eles deveriam ser humildes. Eles querem dizer assim, eu orei, eu estudei, Deus me deu. Você é mentiroso. Você já começou mentindo. Eu tenho que falar para você diferente, eu não orei, eu não estudei, eu simplesmente vi. Eu vou querer enganar o povo, irmãos. Isso daqui, irmãos, é resultado de muita oração, de muito jejum. Você olha a minha barriga, você está vendo mentira dele. A gente simplesmente tem que ser honesto. O que o anjo falou para o irmão Brana, eu escuto ele falar para mim também. Se você for sincero. Outra vez, Deus diz para ele, você precisa ser mais sincero. Meu Deus do céu, o que o anjo vai falar para mim? Se falou para o irmão Brana, o que ele vai falar para mim? E a pessoa sincera, ela não mente. Ela mente porque ela é uma hipócrita. Ela é uma nota falsa. Ela tem uma vida falsa evangélica, por isso que ela mente. Mas a introdução aqui que o irmão Brana está mostrando para nós é que aqueles homens que estavam ali, naquele monte da transfiguração, eles estavam vendo a vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Agora sim, a introdução do milênio agora está certa. Irmãos, o que eu não posso te explicar, não sei te explicar, eu não dou conta, eu fico calado, eu não dou conta, o que eu vou fazer? Se você perguntar para mim se já cumpriu todas as 7 visões, eu ainda não vi, não dou conta. Certo? Não dou conta. Se ver os Estados Unidos pegando fogo, se for as 2 torres do meu dia 11, então eu sei. Se for, eu sei. Aí já acabou. Mas eu não posso falar para você que é.
que o Mombrana viu os Estados Unidos fumegando. Agora, ele viu os Estados Unidos, você pensa que isso tem que ser também totalmente um Estado completo? Não. A gente tem que entender a maneira de Deus falar. Deus batizou esse mundo com água. Você vê? Ele batizou esse mundo com água, imergiu essa terra na água. Mas é tão fácil, o mar sobe, pronto. Tem mais água do que terra. A gente precisa só ser humilde para aprender. Não estou, eu gosto de emocionar, porque enquanto os irmãos falaram aqui, eu gostei de tudo. Pastor Bispo falando da família, irmão Rogério falando de Jesus. Eu quero chegar lá e falar para eles que Jesus acabou de pregar. Porque é muito fácil você falar, Jesus, e Jesus é o outro lá. Então, é Jesus, olha, que você está pregando. E você sabe que é Jesus a hora que você está ouvindo. Mas como pode? Jesus prega e Jesus ouve. Se você não tiver Jesus, a palavra da hora, você não ouve Jesus hoje. Para ouvir Jesus hoje, você tem que ter a palavra que está cumprindo hoje. E a palavra que cumpre hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Isso foi da América do Norte. Hoje é 10, de 8 a 11, que está cumprindo. Então, eu tenho que crer, você tem que crer, e esta palavra é Jesus. João comendo o livrinho é Jesus. Como o irmão diz, é Jesus tomando o livro de Jesus. É hora que a pessoa não vai entender. É Jesus, João é Jesus. Agora, Brana também foi Jesus no seu dia, porque foi a palavra daquele dia. Então, João é a palavra do dia. Eu falei, toma a palavra de Jesus. O Jesus toma a palavra de Jesus. Só passa um tempo. Não é coisa de ficar brigando pela Bíblia, não. Ou passou quantos anos? 50 anos, 40 anos passou. Mas João foi e tomou a palavra de Jesus. Jesus tomando a palavra de Jesus. Amém? Deu para você entender isso aqui? Eles viram o ensaio da vinda do reino de Deus. Amém? Lhes foi mostrado e assistiram o ensaio da vinda do reino de Deus, a introdução do milênio. Eles assistiram o ensaio. Por isso que era a introdução. Se você não ensaiar, é difícil você cantar certo. Você precisa de ensaiar. Certo? Tem gente que vai na última hora, aí tem dificuldade. Até o cantor mesmo tem dificuldade. Ele passa por um ensaio, por um exame na garganta, como que ele está, se está boa, a voz dele está boa. Então ele ensaia. Agora dá. Então foi o que Deus está mostrando através do Mombrana, e que depois de 1977, então, deixa eu ler esse final aqui agora. Pelo que repito, eu sinceramente creio e sustento, como estudante privado da palavra, junto com a inspiração divina, que em 1977 deve terminar os sistemas do mundo e introduzir o milênio. Se você me perguntar, terminou o sistema do mundo? Para mim, não. Introduziu o milênio naquele dia? Também não. A introdução do milênio já foi dita por ele mesmo. Mas ele diz aqui, eu predigo, não profetizo. Certo? Eu predigo, não profetizo. Então pode acontecer 1977, 2000, 2007, 2010, 2017, 2027, ou pode tirar o 7 também daí. Pode acontecer a qualquer tempo, só que a gente sabe que isto cumpriu primeiro a vinda do Filho do Homem, para depois vir cumprir esta parte de terminar o sistema do mundo e introduzir um milênio. E você pode ver que a hora de acabar o sistema do mundo vai vir a grande tribulação. Aí esses dois profetas estarão introduzindo o milênio. E logo nós desceremos,
porque nós subimos no rapto, nós desceremos em Apocalipse 19 para reinar o milênio. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais este momento que simplesmente é de revelação, que nosso coração se alegra diante de Ti, por saber destas coisas, estar sendo posicionada, Senhor. Eu pensei que tinha acabado tudo, mas ainda tem mais essas coisinhas para ser juntadas, colocadas no lugar, e aqui está sendo colocada pela sua própria palavra, que aquilo que o Senhor disse naquele dia é o que vai acontecer. Mas antes da vinda, o Senhor já estava mostrando, Elias virá primeiro. É o mesmo capítulo 17 de São Mateus. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, depois que Elias vier e restaurar todas as coisas, então aí pode terminar todo o sistema do mundo. Pode introduzir o milênio, porque Elias veio e restaurou. E o Senhor já mandou seu profeta, já restaurou, tudo está sendo ensinado, aquilo que o Senhor disse que João ia comer um livrinho, já aconteceu, o povo está comendo esse livrinho, João é a noiva, e a noiva está comendo esse livrinho, e a noiva não somente eu, mas cada irmão que está comendo este livrinho, esta revelação. Ajuda este povo, Pai, que eles possam ter a mente aberta para esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que todas as pessoas precisam obter. Se tu vives cansado, o temor do pecado te faz sofrer. Jesus te perdoa, te dá uma coroa com todo prazer. Renuncie ao pecado, com Cristo ao seu lado você vai vencer. E fará pra você o que fez para mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. Padece é porque não conhece o amor de Jesus, e por nós padeceu, seu sangue verteu, morrendo na cruz. Sofreu tanta dor, mostrou seu amor, brilhou sua luz. Jesus Cristo é maravilhoso, dá paz e dá gozo e para o céu nos conduz. E fará pra você o que fez para mim. Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim. E fará pra você o que fez para mim.
Deus maravilhoso, Ele cuida de mim.